Olá pessoal, meu nome é Anthony, venho mais uma vez aí para a gente poder, vamos dizer assim, estar dialogando, enfim, conversando, referente às nossas posições, como estão posicionados, né, perante o universo, perante os cosmos, né, inclusive no canal eu venho falando muito nessa questão da postura, né, as influências, em que patamar nós estamos, como estamos deixando ser influenciados, né, pelo externo, porque além do externo tem o interno também. E para nós, até mesmo nos melhorarmos em questão do externo, primeiro temos que nos melhorar, nos conhecer, até para poder estar aí colocando para fora, né, o verdadeiro significado de todos os nossos conhecimentos. Gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem, né? Deixassem seus comentários, inclusive muito legal o pessoal tá se interagindo com o canal, né? Porque isso é muito bom para o canal e o desenvolvimento e a expansão do canal, né? Porque assim nos situamos dentro dos próprios temas e também do propósito do canal. Gostariam que compartilhassem, né, falasse para os amigos, para as pessoas que vocês têm aí afinidades, né, das próprias ligações e conexões na vida de vocês, que inclusive vocês acham que é interessante fazer essa esse compartilhamento, né? Por quê? Porque quando ao nosso redor está as pessoas, significa que temos uma ligação com essas pessoas, não só as pessoas, né, na própria Matrix e também no todo o ambiente. Isso é ligação, né? Por isso que e o canal, ele qual que é o objetivo do canal? O objetivo do canal é para que possamos nos harmonizar, né, internamente e externamente, né? Então, isso que faz toda uma sintonia. Então, quando vocês dão like, que vocês compartilham, que vocês comentam, que vocês se inscrevem, aí dessa sintonia e essa frequência. Já falando em frequência, sintonia, harmonização, né? O tema que eu venho vindo, esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, que a gente está falando sobre a influência dos cosmos, né? E para começar a falar de cosmos, né, eu vou dar só assim uma pincelada na questão até de consciências, né? Porque na realidade a gente sempre aprendeu através da vamos dizer assim, até da nossa cultura, né, ocidental, que temos uma consciência, né? E vem também já uma cultura oriental dizendo que temos 12 consciências, né? E dizendo também que temos consciências paralelas que estão ativando o nosso positivo e o negativo full time, a todo momento, né? Então, pessoal, e até mesmo para a gente compreender, né, toda, vamos dizer assim, toda essa parafernália, e a gente vem falando não só das nossas conexões, né, é, viemos falando também na questão das chamas gêmeas, né, dessa conexão, dessa dinâmica da chama gêmea, e também referente à nossa ascensão. Para começo de conversa, para nós existir a ascensão, é porque existe o externo, né? Existe aí um vertical, e no paralelo existe as nossas conexões, né? No, no, no paralelo, e também nesse linear também existe o quê? Existe as nossas afinidades, né, com o próprio ambiente e com o 3D onde nós estamos. Então, é necessário
ter um nível de compreensão, até mesmo para a gente não entrar em atrito, né, com as nossas emoções e com nossas razões, né? Muito interessante. Então, existe o quadrante, se a gente observar no mapa, quando a gente vai fazer um mapa astrológico da gente, até mesmo para ver se nós estamos situados, como estamos situados e quais as energias e os elementos que estão ao nosso favor. E muitas vezes podemos estar utilizando, ao invés de estarmos utilizando os nossos elementos que estão ao nosso favor, nós estamos utilizando ao contrário, em excesso. Aí o que que acontece? Aí cria-se vários bloqueios, né? E como sabemos que realmente existem bloqueios, então dá-se vários bloqueios e a gente perde aí o nosso rumo e não sabemos exatamente onde o porquê estamos situados, né? E um desses rumos que a gente perde, muitas vezes, é na nossa própria dinâmica. A gente se perde aí nos acontecimentos, nos próprios sinais que o universo nos dá, né? Então eu venho de uma maneira assim mais, vamos dizer assim, menos técnica, né? E mais plausível, né, para a gente poder estar aí compreendendo como é influenciado, por exemplo, os quatro elementos, né, que começa, né, vamos dizer assim, é para vocês verem que a sintonia e o sincronismo do universo ele é tão perfeito, né, que começa pelo fogo, depois pela terra, o ar e a água, né? Então, e fora que tem a gente fala de 12 consciências, né? Num parâmetro total, vamos dizer assim, na completude do universo, né? Nesse paralelo que eu falei, que a gente está ativando positivo e negativo, né? E tem também os 12 signos, né? E, e tem os signos orientais, que no caso até tem uma passagem que fala assim que o Buda fez uma homenagem aos animais, né? E os primeiros que chegavam, ele ia denominando, né, e classificando os signos chineses, né? E aqui tem representado os nossos signos através do horóscopo, né, ocidental, né? Que também tem as suas características, né? Não que nos defina. Isso é muito legal, a gente até já entender tudo isso. Não nos define, porque quem nos define somos nós mesmos, né? Mas é bom, dentro desses fragmentos existentes, nessas divisões até de consciências, né? Vamos estar falando mais desta consciência no 3D onde estamos ativados, e as características que nós temos no denominados até signos, né? Então, o fogo, as pessoas de Áries, né? De Áries, Sagitário e Leão, né? Então, o que eles têm mais expansivo neles, né? Já a própria, já são expansivos por natureza, né? E eles têm a criatividade, né, e a autoestima elevada, quer dizer, que é um ponto forte, né? E cada um, muito legal, que tem tanto o ponto forte e o ponto fraco. Tantos as pessoas que são arianos, sagitarianos, leoninos, né? Que tem a regência como fogo, né? Também aí a gente vai ver os pontos fracos, como que ele absorve as influências, né, até dos astros na questão de cada signo, né, e de cada indivíduo, né. Então, tudo vai de acordo como você se deixa influenciar, né, até mesmo pelas suas características, como você observa, tanto que o homem, o primitivo, até mesmo para ele entrar em comunhão com o próprio universo, até mesmo como fosse uma lei de sobrevivência, ele começou a observar a posição
dos planetas, a posição do cosmo, e até hoje, né, o homem, né, tanto que o homem sempre está fazendo conquistas e mais conquistas no universo, né, tentando compreender se existe vidas, né, fora da Terra, né, e tem condições de vida, né. Por quê? Porque ele quer se autoafirmar e ele quer também saber sua posição, né. Então, ele vai atrás de tudo isso para ele começa a observar as posições, né, igual, por exemplo, nós sabemos, às vezes, só o fato de você já usa essa premonição, né, a nossa intuição para saber se é dia, se é noite, os horários, né, e influencia demais essas questões, né. O ar, por exemplo, o ar são as pessoas de Aquário, de Virgem, de Libra, né? Que no caso, essas pessoas têm uma clareza mental e um controle mental muito legal. Quer dizer que ele já utiliza esse ponto forte, né? Nesta características, na posição dos astros, igual eu já disse, quando nasceram, para usar isso ao seu favor. Por quê? Porque quando ele vai contra essas influências, muitas coisas começam a dar errada. Por quê? Porque ele entra em desarmonia com o externo, né? E os signos, né? Capricórnio, Virgem, Touro, né? Que é terra, né? Eles sabem lidar com a realidade, né? Então eles sempre estão prontos para novos desafios, né? Igual a gente já brincando aí. Então os que passam pela noite escura, né, da alma, que são do elemento terra, né, eles têm mais uma vantagem, por quê? Porque eles são totalmente realistas, então eles sabem o porquê que eles estão passando por por essa transição, vamos dizer assim, né? E já as pessoas de ar, né, que têm uma clareza mental. Então, o que eles utilizam? Eles também usam esse ponto forte, né? Para poder estar aí atribuindo essa clareza, né? No que? Nos seus objetivos, na sua forma de ser, né? Então, eles têm essa clareza. Então, eles têm um engraçado, né? Tanto que na fusão de quando, por exemplo, até da questão das chamas gêmeas, né? Por exemplo, as pessoas que são regidas pelo fogo, né, das chamas gêmeas, né, que de repente a maioria, elas vão entrar em fusão com as pessoas que são de água, que são os cancerianos, que são as pessoas de escorpião, que são as pessoas de peixes. Então vai dar essa junção. Porque o fogo, né, juntamente com a água evapora, né, torna-se o ar, né, que no caso, esses componentes, né, os elementos juntos, que aterriza, né, que dá essa consciência até mesmo do que tudo está acontecendo, né, por isso que o pessoal de terra, né, sabe lidar com a questão da. Deixa eu olhar na cola, pessoal, com a questão da realidade, né? Então, são características que influenciam, né? Tecnicamente, vamos dizer assim, são técnicas que nós aprendemos e ferramentas que a gente aprende a utilizar, vamos dizer até mesmo para a gente poder se dar melhor na questão das conexões e até mesmo na questão dos relacionamentos. Porque se você observar uma pessoa, você vê que ela é de água, né, influenciada até mesmo pela lua, né? Então, você sabe que tem emoções profundas. Então, se você magoar essa pessoa que é de peixes, que é de escorpião, você sabe que eles carregam essa mágoa. São super sentimentais, né? Então, e como nós, até as nossas consciências, você vê que nós não somos uma consciência só,
na Matrix, nós temos mais 11 consciências deliberando as energias, ativando tanto negativa como positiva, nas outras 11 consciências, né? Então, é, a, a, nós somos perante o universo fragmentos e energias, tá? Tanto que às vezes a gente fica muito concentrado no físico, no físico, no físico, e esquece que ali é só um fragmento, né? Não é nossa totalidade, né? A nossa consciência não é só essa consciência do mundo físico, do 3D. Temos as dimensões que são divididas, né? São, ah, no nível de compreensão nossa, são 5 dimensões, tanto que a gente fala do 5D, aí onde está a gente compreendendo que é terceiro D, terceira dimensão, quarta dimensão, né, que se torna menos denso, né, que é uma energia mais sutil. Então, as influências do cosmos até chegar nas energias densas, vocês imaginam quanta transmutação, né, já se passou e quantas modificações também passou até chegar no nosso nível de compreensão e a gente ter tal comportamento. Principalmente quando a gente absorve errado as influências dos cosmos, né? E mesma coisa, gente, até a gente transmutar os nossos pensamentos, né? Inclusive eu vou brincar, a mente, né? E a gente atuar diferente, né? No terceiro D, até chegar a nível de frequência nossa no universo, que é como eles nos enxergam, né? Através das nossas energias, olha quantas camadas e quantas dimensões, né? Que é para chegar. Apesar que, né, já desmistificando isso, é automático. Só que a nossa mente, perante o tempo, não tem essa capacidade, né? A gente, nesse fragmento, no 3D, não temos essa capacidade de otimizar todas as 12 consciências num tempo só. Não temos essa condição, né? Quando fazemos isso, resquíssimos de milésimos de segundos que a gente vai nessa totalidade das 12 consciências num instante só. Para isso, pessoal, já vou falar a verdade, é necessário muita meditação. É necessário, assim, atuar dentro e saber, assim, as frequências do universo, né? E também tá sempre em harmonia, né, com os fatores externos, né? Por isso que a gente tem que sempre nos melhorar dentro de nós, né? Para poder até mesmo ter consciência, né, do externo. Então, o que aí é onde a gente refuta o nosso karma. Por quê? Porque como é linear, e a gente vem vindo de existências a existência, né, sendo influenciados pelos 4 elementos, né? E também até chegar a nós os sinais, né, do próprio universo, esse sincronismo maravilhoso, e até a gente chegar nesse nível de compreensão, igual vocês estão vendo agora, né, que vamos dizer assim, no singelo estamos sendo convidados, né, até mesmo por causa de uma transmutação do planeta, né, uma transição do planeta, a gente tá sendo convidados, né, cada um de uma forma, independente do seu nível de compreensão, para ter insights, né, que são codificados e voltam, né, totalmente reformulado nas ideias, né. Isso tudo é, é dado e colocado pelos cosmos, né? E nós somos influenciados através disso, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na forma até dos contratos que fazemos, igual eu já falei, dos acordos, e também do nosso comportamento. Como é que a gente está se comportando perante o planeta? De que forma, né?
como a gente está absorvendo essas energias, absorvendo essas informações, né? Porque dependendo da forma que você absorve, né, e você materializa tudo isso, essas informações todas, e a sua posição, né, se você ficar resistente, às vezes você nem volta, mas aqui no mundo dual, no planeta dual, né, para poder estar aí definindo muitas coisas, né, muito profundo. Então, a gente depende muito dos elementos no quais, por exemplo, se você do elemento água, por exemplo, né, você não é tão reativo, você mais é introspectivo, né? Então você tem toda aí uma forma de ser, né? Já você sendo de fogo, já você é mais reativo, você é mais expansivo, né? Você, no caso, você vai com a sua, inclusive já vou até brincando com as chamas gêmeas, né? Quem é de fogo, do elemento fogo, né? Aí ele vai mais com intensidade, né? Inclusive dá até medo, vamos dizer assim, nos elementos de água, né? Que no caso ele muito místico, né? Então eles fogem, né? Então, vou entrar no processo depois de Yin e de Yang, né? E a gente vai entender mais, né? Então, porém, dependendo da posição, né, que os astros estão, que vai nos definindo, né? Igual eu já falei que é um fragmento dentro desta consciência do 3D, né? Porque eu já disse, temos outras consciências aí, né? Verberando tudo, inclusive as nossas ações, né? Inclusive até falando de questão aí do planeta, né? Foi colocado, né? Inclusive foi convidado aí uma pessoa muito importante para falar sobre, né, a questão do planeta, e foi dito, né, que não é a ação do homem que interfere, né, inclusive nessa limpeza que está tendo. Aí a gente observa quanta ignorância, né, sendo que tudo é ação do homem. Tudo que gira o ecossistema, os reinos, tudo é ação do homem. É como ele atua dentro do próprio planeta, né? Então, porém, as 11 consciências estão todas interligadas, todas conectadas, né? E ativando o positivo e o negativo, tudo ao mesmo tempo, tudo automático, né? E é independente do planeta que estão, né? Então temos os conjuntos, né, atuando para usar. E tudo isso nessa fração, que é tudo fracionado, né, mal barato, é uma matemática, né? Tudo fracionado, né? E separados por, por divisões, né? Dimensões, né? Então, por isso que a gente fala muito questão 3D e questão 5º D. 3D, onde se materializa tudo, né? As energias densas, né? Inclusive a gente tem que tomar muito cuidado. De repente você entra numa frequência muito densa, né? Já falando de Kundalini, aí onde você a mais a terra, né? Quando você os elementos de terra tem que tomar muito cuidado com isso, quando são muito realistas, né? Você fica mais aterrado ainda e não consegue fazer sua ascensão espiritual. Então, quanto mais você no caso, for menos preso ao 3º D e você acreditar mais na sua ascensão espiritual, né? Fugir aí das crenças limitantes, mais rápido, né? O pessoal do ar, por exemplo, né? Consegue fazer a sua ascensão, né? Então, juntos daí, que todos juntos vocês podem ver, todos os elementos daí faz da totalidade de tudo, né? E se a gente observar no mapa astrológico, temos a casa, e todos os signos estão dentro dos outros 12 signos, né? Cada um tem um pouquinho de cada. Vocês veem que os elementos,
eles entram em junção, né? E se você observar agora, no planeta, né? Nos astros, né? Vai ter lá Júpiter regendo na casa de Leão, que Aquário vai estar num determinado ponto, né? É uma bússola, né? Igual eu disse, né? Então, é muito interessante a gente estar aí observando esse sincronismo, né? E observando também como um todo, né? A posição que nós estamos, né? Mesmo para poder verbalizar tudo isso, né? E e não é só apenas nesta consciência que estamos ativando, igual eu falei, né? Tá tendo aí várias consciências nesse exato momento, né? Ascensionando. Inclusive, eu recebi um comentário, né? Falando sobre ascensão, né? Inclusive dos mestres. Na mono da superior, igual eu já falei, né? Então, muitas vezes foi necessário, inclusive agora nessa transição planetária, né? Nós ainda não tivemos esse nível de compreensão, mas está tendo uma forma da ascensão. Então, muitos mestres, né, vieram, né, materializaram, né, é uma função também das chamas gêmeas, né, vieram para poder estar ajudando nesta limpeza que está sendo feita, né? Então, as características que nos ajudam a compreender, né, e discernir e tomar atitude e reformular o nosso trajeto, porque é uma grande evolução e é um trajeto. Então, através dessas características, né, que a gente vai, vamos por assim, diluindo, né, e vai observando, é onde a gente vai pegando e vai também se posicionando, né, perante os cosmos, né, para poder estar tomando e tendo essa comunhão, né, com o interno, igual comecei a falar, porque quando você se conhece, né, quais os elementos, o que mais tem mais forte em você, quais são os seus pontos fracos, né, igual, por exemplo, se você está do lado de uma pessoa muito reativa, né, aí onde você pega e freia, outra hora você está assim, na sua questão do seu gêmeo, por exemplo, né? É, por exemplo, quem é de fogo, igual eu, por exemplo, sou de fogo, né? Então eu venho com aquela intensidade, né? Aí já a água já evapora, aí já foge, né? Então, aí já não vai, já é onde eu tenho que pegar, frear um pouco a minha intensidade, né? Parar, que também são muito autoritários, né? Os leoninos, né? Então, é onde tem que pegar, dar o espaço, né? Para, por exemplo, se o seu reativo é água, aí você tem que dar um espaço, né? Para poder ajudar toda aquela, inclusive, vamos dizer que, assim, que seja dos elementos água, são muito intuitivos, aí tem que trabalhar nessa intuição deles, enfim, né? É muito legal saber entrar em harmonia, né? E em comunhão, né? Com o interno e o externo, né? E compreender os sinais, né, da razão e da emoção, né? A razão, até mesmo já para poder ajudar o pessoal aí que está entrando na conexão agora, que é Yang, né? Que eles são muito racionais, né? Que são os divinos masculinos, né? Onde também os astros veio até para fazer as colocações, não é separado por gêneros, pessoal, e sim por energias, né? Por polos, né? Então veio a questão da razão yin yang, divino masculino, polo positivo, né? Aí vem a emoção, né? Então o pessoal aí de Ying, né? Inclusive no horóscopo chinês fala um pouquinho mais sobre essa polaridade Ying, né? Inclusive eu sou de Cabra, Ying, inclusive quando vai ver também na posição dos astros na hora que eu nasci, dá
da Yin também, né? Então, no ocidental, no oriental, eu sou Yin, né? Então, eu tenho que trabalhar muito a minha questão da emoção, é porque entra a parte mais emotiva, né? É o que abranda também, né? Pelo fato de ser elemento fogo, né? E cabra no horóscopo chinês é fogo também. Então eu tive que, e ainda a minha ascendência, ainda bem que é escorpião, que a água junto com fogo, então aí me abrandou um pouco, né? Porque, ó, cabra no horóscopo chinês, Yin, né? Fogo, horóscopo ocidental, leão, fogo, imagina só a explosão, né? Então, realmente, era melhor, não, é melhor, né? Até na questão da conexão de chama gêmeas, ser do elemento água, para poder abrandar aí também a noite escura da alma. Então, pessoal, vocês verem, né? O Sol, né? Que rege, por exemplo, os elementos de fogo, né? Para vocês verem, né? A casualidade, né? Inclusive, o Sol e a Lua representam a conexão de chamas gêmeas, né? E tem também a Lua que representa a água, né? E o Sol que representa o fogo. Então são os signos dessas características, né? Que são símbolos que a nossa consciência, né? Aí entra a questão dos fatores, né? Inclusive, depois, já prometendo para vocês, eu vou fazer começar uns vídeos, uma sequência, falando sobre esses fatores, né? Vou fazer uma equação, né? Olha, eu prometendo, né? Depois eu tenho que, né, apresentar para vocês. Então, eu vou fazer uma tipo de uma matemática, né? Aí onde eu vou colocando todas as características, tudinho e tal, e fazer a ascensão na forma vertical. Acho que eu já até falei isso, já que vou fazer. E venho com os fatores, trabalhando tudinho para dar uma equação aí muito legal para a gente até utilizar ao nosso favor, né? Para a questão da união. Pessoal, muito legal eu ter falado sobre os astros, enfim, né? Ter falado um pouquinho sobre os zodíacos, falar sobre os signos, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários, ou até mesmo uma crítica, dependendo, né? Vamos trocar ideia, né? Porque eu não sou dono da razão e estou aprendendo também junto com vocês, né? Conforme vocês vão me sinalizando, eu também vou melhorando, né? Então, eu já agradeço de antemão vocês pelo carinho, pelos comentários, né? E vamos fazer muitas coisas, tem muitas coisas aí para a gente poder